Eu transmigrei para, que ironia, um romance de irmãos. Pena que sou o vilão. Não quero ser o vilão, então enquanto a protagonista ainda é pequena, vou dar um nó. Quem não quer ser um irmão mais velho, certo? Nangon Li quando era criança. Não era uma fofura esculpida em jade, mas sim um pobre coitado sem pai nem mãe na nossa aldeia. Sem princesas, sem sapatos de verniz, apenas roupas e calças que não serviam. Andava descalço o dia todo, sujo e esfarrapado. Com o rosto machucado de um lado e escuro do outro, com as bochechas sujas. Marcas de muco secas atravessadas no nariz, a cor já escurecida, o cabelo tão sujo que formava nós. Imaginem as notícias de caridade que passam na TV sobre crianças deixadas para trás em regiões pobres. Sim, essa imagem. Quando acabei de transmigrar, eu ainda estava um pouco atordoado. O avô do corpo original comprou-lhe um bolinho, ele ficou muito feliz e foi exibi-lo para provocar a protagonista. A protagonista atirou-lhe uma pedra, atingindo a sua cabeça e o bolinho caiu. O corpo original era neto da família e foi mimado desde criança. Os dois criaram um rancor. Cada vez que o via, tentava de todas as formas atormentá-lo, jurando vingar-se até que a protagonista partisse. Na universidade, vi a protagonista brilhar intensamente, e ambos os homens encontraram provas para envio para a prisão. Morreu na prisão. Toquei na cabeça que foi atingida. Está tudo bem, o inchaço não é grande. O pequeno lobo estava não muito longe, olhando para mim com raiva, parecendo pronto para atacar e roubar a qualquer momento. Não. Com essa aparência, ela parece que vai ser espancada. Onde é que ela está a ser provocada? Esquece. Ela tem apenas 6 anos. Sem mencionar que a minha alma de 22 anos poderia ser o pai dele, o corpo original também tinha 10 anos. Não vou me rebaixar ao nível de uma criança. Peguei no bolinho silenciosamente. O creme não podia ser aproveitado. Sobrou o bolo dourado por baixo. Limpei as partes sujas e coloquei-o no muro. O muro não era alto, cerca de 1 metro. Eu agora estava com a cabeça acima do muro. Ei! Chamei-o, apontei para o bolinho com o dedo. Ele voltou para casa. Ele estava muito sujo, não queria ter contato com ele. Escondi-me na casa e espiei pela janela. Nangon Li nunca esperou essa reviravolta. Os seus olhos ferozes ficaram perplexos por um momento, depois correu como um lobo, agarrou o bolinho e fugiu. Quando Nangon Li voltou a rondar a minha casa, de forma discreta, despejei as sobras numa tigela grande e coloquei-a no muro. Sem dizer uma palavra, voltei para casa. Eu estava relutante em cuidar dele. Até imaginei, como o corpo original, pegar numa pedra ou num pau para espantá-lo. Ele era assustador, com aqueles olhos frios a fitar as pessoas. Parece que não tem boas intenções. Por que você não tem mais grude naquela garota nos últimos 2 dias? Minha avó me perguntou. Cocei a nuca. Moral e ética, sempre dizendo para ser prestativo. E vovó, vocês não disseram? O pai dela bebe e não cuida dela, e a mãe dela também fugiu. Que pena! Minha avó acariciou minha cabeça com carinho e disse que eu era compreensivo. Você cresceu. Eu só queria que ela se lembrasse da minha bondade em lhe dar comida hoje. E me jogasse para trás das orelhas no futuro. Ouvi um pipa no pátio, um som nítido, agudo. Eu estava estudando e me assustei muito. O pote que estava no muro antes caiu a 2 passos de mim. Peguei minha caneta, como se estivesse escrevendo a cabeça do cachorro de Nangon Li, sua garota fedorenta. Este é o 4º pote. O primeiro não voltou, o segundo desapareceu. O terceiro dormiu na vala de drenagem do lado de fora da minha casa. Ótimo! O 4º caiu no chão, também é um retorno às origens. E aquela garota fedorenta já tinha sumido. Coloquei um pote no muro, com um doce ao lado. Embalagem de plástico verde transparente, que permitia ver o doce redondo lá dentro. Peguei um galho de bambu com mais de 1 metro. Escondido atrás da exuberante vegetação da jovem Van Nian. Sinto que estou como uma bola de culatra atirada em uma armadilha na neve. Ou então fique animado. Assim que ela vier, eu serei justo e eliminarei o mal. Agir em nome do céu. Assustá-la. Não lhe dar uma lição. Ela pensa que veio para casa na noite passada. Fui picado por mosquitos várias vezes. Só então vi Nangon Li andando com uma perna manca. Eu franzi a testa. De manhã, ela não correu muito rápido. Como é que ela ficou manca depois de apenas 1 ou 2 horas? Ela se aproximou. O barraco escuro e sujo não conseguia escondê-la. Havia uma grande protuberância azulada na testa dela. Quando ela viu o doce, seu pequeno corpo tremeu de repente. Seu rosto estava cheio de uma confusão chocada. Ela ficou ali, olhou por um longo tempo antes de estender lentamente a mão para pegá-lo, com cuidado. Tratou-o como um tesouro. Meu peito ficou apertado. Essa heroína, quando criança. Ela é tão patética.
Ela nem tem um doce na testa. Vendo que ela estava prestes a ir embora, saí apressadamente. Ei! Nangon-li deu um pulo. Todo o corpo dela congelou de choque, com os olhos escuros e redondos arregalados em pânico. Essa reação me deixou em choque também. Não jogue meu pote. Coloque-o de volta corretamente. Lembre-se, passei por ela arrastando o galho de bambu. Ela ficou parada, incapaz de se mover. Pensei um pouco, tirei o doce restante do bolso e pinguei na frente dela. Tome. Ela estava tão chocada que esqueceu por um momento, virou-se e correu rapidamente. Batendo os pés, bamboleando, correu descalça pela estrada cheia de pedras. Parece que não sente dor. Fiquei até com medo que caísse em algum solavanco. Ainda bem que não. Abaixei a cabeça e olhei a palma da minha mão. Havia algumas balas ali. As balas coloridas, tão vibrantes. Entrei nas balas, decidindo dar-lhe outra na próxima vez. Voltei para casa, falando sobre o que ouvi no campo. O Nangon-li foi espancado pelo pai de manhã. Porque o pai dele acordou bêbado de manhã e não tinha água quente. Lembrei-me da sua testa machucada e do seu andar cambaleante. E as várias cicatrizes que apareceram quando ele levantou a manga para pegar a bala. Essa refeição me deixou um pouco triste. Às vezes sinto que estou alimentando um cachorro, como agora. Não vi Nangon-li, então bati na tigela de alumínio com os pauzinhos. Por que mudou para uma tigela de alumínio? Para salvar o meu jantar. Nangon-li veio logo depois de ouvir o som. Ele estava olhando para mim de longe. Os seus olhos escuros e redondos brilhavam intensamente no seu rosto sujo, cheios de alerta, cautela e uma esperança sutil. Este olhar pequeno realmente toca o coração. Coloquei silenciosamente outra bala de leite nos pauzinhos. Acenei com a cabeça em cumprimento e voltei para o meu quarto. Eu também pensei nisso. Por que não, já que ele é pequeno, ter um romance de raposa, de irmãos? Um jogo de criação. Quem não é um irmão mais velho, é um irmão mais velho, certo? Pensando melhor, é melhor não. Eu não sou tão doente. Meus pais têm um pequeno negócio na sala. Eu moro com meus avós em uma aldeia perto da cidade. Depois de terminar o ensino fundamental, vou para a escola secundária. Nangon-li, 3 anos mais novo que eu, entrou na escola primária no semestre passado. Dizem que foi o professor que, ao cumprir a tarefa de matrícula escolar obrigatória, descobriu que havia uma criança em idade escolar sem matrícula. Quando foram à casa dele, foi que o pai dele o enviou para a escola. O pai dele, por ser menina, não queria mandá-la para a escola. Durante os 7 dias do feriado nacional, cuidei dele por 7 dias. Embora fossem restos de comida, estavam quentes e nutritivos. Desde jogar meu prato, até jogar a tigela de alumínio e os pauzinhos de volta no quintal de casa, e agora ele lava a tigela e os pauzinhos e os coloca de volta no lugar. É um sinal de gratidão, né? A cova que ele fez no fundo da tigela, o furo no braço pode ser ignorado. Gratidão? Que bobagem! Aquela garota roubou o meu pãozinho. A dona da loja me entregou. Estendi a mão para pegar, ela o agarrou e fugiu em um instante. Olhei para a dona da loja, e a dona da loja olhou para mim. Ela não queria ser a culpada. Tirei silenciosamente outro yuan e comprei um novo pãozinho. O pãozinho custou 1 yuan. O pãozinho custou 7 mal. Eu lhe dei 2 yuan, e sobrou 3 mal. Originalmente, 1 yuan seria para comprar um bolo. Aquela garota maldita. Volte para a sala de aula. Coletar trabalhos de casa, organizar a leitura matinal. Os meninos não são obedientes, não importa o quanto eu os chame, não há reação. A raiva de ter o pãozinho roubado finalmente encontrou um lugar para ser desabafada. Bati com força a mesa na escrivaninha, com um estrondo. Essa voz, misturada à minha raiva, era estrondosa. Na sala de aula, o silêncio era absoluto. Todos olharam para trás, assustados. Eu encarei friamente aquele grupo de garotos que estavam fazendo bagunça. Pare de aprontar! Seus pirralhos! Vocês vieram para estudar esta manhã, não para brigar. Voltem para seus lugares imediatamente. Talvez tenha sido a minha autoridade de adulto que explodiu. Os pirralhos de 10 anos, superficialmente descontentes, mas voltaram para seus lugares sem reclamar. Ouvi a leitura dos livros e vi os alunos tenros do 4º ano abaixo. Eu realmente senti como se estivesse em um sonho. Eu, um adulto de 22 anos, agora sou um aluno do 4º ano. Sou até o monitor da turma. Eu sou tão capaz. No segundo recreio, eu era até o líder do exercício físico. Tão vergonhoso. Felizmente, tenho as memórias do corpo original. Caso contrário, seria extremamente vergonhoso. O líder do exercício está em um lugar alto, então eu podia ver. No lado esquerdo do palco, um garoto do 1º ano parecia ter saído de uma pilha de lixo. O garoto estava sendo repreendido. Ele estava bem em pé, com os olhos fixos no chão.
Ele arrastava o pé esquerdo contra o direito, com uma expressão teimosa. Apenas de olhar dava raiva. Ao meio-dia, comemos na escola. Era uma refeição nutritiva gratuita fornecida pelo Estado. Podia-se comer. Mal dava para sobreviver. Não era realmente delicioso. Mas Nangon Li conseguia comer 3 tigelas grandes. Ele enchia a boca com comida como um espírito faminto, enchendo a boca a cada mordida. Começou a engolir. Observando, senti um desconforto. As garotas ao meu redor na minha vida passada, nenhuma delas cresceu sem ser mimada. Eu fiquei para varrer o chão. Tranquei a porta, coloquei a chave no parapeito da janela da sala dos professores e desci. Alguns garotos mais velhos passaram voando por mim carregando Nangon Li. Fiquei parada por um momento e suspirei. Voltei para o andar de cima e bati na porta do professor da 6ª série. Pensei que estava fazendo justiça. O professor estava preocupado. Eu não senti nada. Ele não ia morrer de qualquer forma. Quando o encontraram, Nangon Li já tinha sido jogado num campo de arroz à beira da estrada, encharcado. Estava coberto de lama da cabeça aos pés, com apenas um par de olhos frios e um olhar ligeiramente louco. O campo era grande, a água era pouca, a terra preta aparecia na superfície. A água chegava até os caules e brotavam folhas verdes. Ele estava sentado num canto do campo, pequeno e solitário. Meu coração apertou. O corpo original também o encontrou naquela época. Ele até zombou dele por jogar água e lama nele. Demorou um pouco para ele sair. Fui até a beira do campo e estendi a mão. Ele preferia sentar no campo sem se mover, com um par de olhos vermelhos e frios. Deveria ser inocente e despreocupado. Agora, estavam cheios de um desejo de me arrastar para a morte juntos. Pensei. Ele me deu um doce. Seus olhos amarelos se viraram, olhando para a sala. As pupilas negras se contraíram, e um fio de luz saiu. Ele se aproximou, e eu estendi minha mão para ele, facilitando para ele. Ele tentou se levantar. Parecia que ele estava puxando o pequeno ele para o chão lamacento. Ele usou mãos e pés, levantando, ajoelhando. Finalmente, ele se levantou e veio até mim. Uma mão coberta de lama estendeu-se, sem mostrar nenhuma cor de pele. Recolhi o doce e segurei a mão dele, colocando-a na água para lavar. A mão era magra, pequena, com ossos proeminentes. Fiquei muito angustiado. Vamos lavar a lama primeiro. O professor franziu a testa, como se tivesse encontrado um grande problema. Finalmente, ele disse para mim: colega, você o levou para casa. Eu disse: professor, é melhor você lidar com isso. O pai de Nangon Li é um beberrão conhecido na aldeia. Ele bate nas pessoas quando está bêbado. Finalmente, alguns pais de alunos da 6ª série foram contatados para negociar para levar Nangon Li para ser limpo e trocar por roupas de outra pessoa. Depois de tantos dias, finalmente vi a protagonista abrir os olhos. Rosto de semente de melão, olhos grandes, pele branca. Exceto por um pouco de sofrimento, ela não tinha nada de feio. Como esperado da protagonista, ela me seguiu. Carregando a mochila velha de outra pessoa, uma mochila grande que quase chegava às suas coxas. Os livros dentro pertenciam a algum colega da 6ª série. Sua mochila original era preta e suja, com uma boca escancarada, como se tivesse sido encontrada em uma lata de lixo. Hoje ela foi para o campo de arroz. Virei-me, ele parou. Ele me olhou friamente. Não gostei de você roubar meus pães esta manhã. Se acontecer de novo, eu definitivamente vou te bater. Tente você. Ele levantou a cabeça e me encarou com raiva. Ele correu para a frente rapidamente. Eu gritei para ele: Tang! Ele parou de repente, virou-se e correu de volta para pegar o doce e fugiu. Eu não pude deixar de rir. Sua garotinha fedorenta. Minha avó me perguntou: por que aquela garotinha não veio por tantos dias? Eu disse que não sabia. Talvez eu tenha dito que ia bater nela e ela ficou ressentida comigo? Bater na bacia não há atrás de volta. Vou aguentar mais 2 dias. Se não comer, não vou liberar. A protagonista é tão insana, não é uma loucura repentina, mas uma loucura constante. Ela matou um gato e o esmagou na minha frente. A estrada da aldeia é frequentemente percorrida por motocicletas. Aqui, alguém estava correndo muito rápido. Um gatinho indefeso não conseguiu se esquivar e foi atropelado, cuspindo sangue. As 4 patas tremendo, sem sequer conseguir miar, não ia sobreviver. Nangon Li estava a 2 metros do gatinho, testemunhando a cena. Eu estava a alguns metros atrás dela. Ela ficou ali por um tempo, andando para frente e para trás, pegando o gatinho pelas orelhas. O gatinho ainda estava lutando, tremendo. Pensei que ela o colocaria na beira da estrada. Que ela o acariciaria e o confortaria. Eu estava errado. Ela segurou a cabeça do gatinho com uma mão. E o pescoço do gatinho com a outra. E apertou com força.
Meu pescoço ficou instantaneamente dolorido. Todos os pelos do meu corpo se eriçaram e meu couro cabeludo ficou arrepiado. Dei um passo para trás. Ele se virou para me olhar, o olhar frio, como se não pudesse conter nem um pouco de calor humano. Era um demônio, mas também como um imortal. Ele não se moveu, e eu também não ousei. O vento de outono trouxe uma gentileza que me congelou centímetro a centímetro, até que uma moto passou rugindo novamente. O riso e algazarra de estudantes, o som distante se aproximando, me fizeram sentir que eu estava no mundo dos vivos. Ele também se moveu. Lentamente, ele arrastou o gatinho silencioso para o seu abraço e seguiu por um pequeno caminho na beira da propriedade. Hesitei por um momento. Eu o segui. Tive medo que ele ficasse louco e assasse o gato para comer. Ele não comeu. Chegamos a um pequeno bosque, e Jianshu apenas cavou um buraco. Colocou o gato lá dentro, arrumou e o cobriu com muitas folhas secas. Olhei para a pequena figura de costas, e de repente, entendi a motivação por trás de sua ação implacável. Em vez de morrer em agonia lutando, seria melhor morrer diretamente. Dor longa é pior que dor curta. Mas, ele tinha menos de 7 anos. Eu realmente não conseguia imaginar que tipo de vida ele levava, para que, em tão tenra idade, fosse tão resoluto. Tirei uma lancheira com tampa da minha mochila. Era para quando eu não conseguia comer por causa de um resfriado na terceira série. O Nangon Li que me trazia comida. Chamei-o. Esta lancheira é para você. Leve uma porção para casa depois do almoço. Lembre-se de avisar seu professor. Ele se virou e olhou para mim com olhos arregalados. Os olhos eram excessivamente brilhantes, parecendo muito frios, como uma poça de água morta e fria em meio a um deserto de gelo e neve. Só restava o frio, sem som. Venha pegar, eu disse em voz alta. Ela se levantou lentamente e veio até mim, parou na minha frente e não se moveu. Eu me curvei e estendi a mão sobre o ombro dela. Abri o zíper e coloquei a lancheira lá dentro. Ela já tinha um cheiro estranho novamente. Eu enruguei meu nariz. Uma garota precisa trocar de roupa e tomar banho com frequência. Não tenho roupas. Fiquei sem palavras. Pensei por um momento. Peguei a mão dela. Que mão suja e escura. Suspirei em meu coração. As mãos e o rosto devem ser lavados todas as manhãs ao acordar. Venha para casa comigo. Voltei para casa e expliquei a situação para minha avó. Ela desenterrou minhas roupas de quando eu era pequena. Coloquei-as no bolso para ela. Então levei a bacia para lavar do lado de fora do muro. Pedi à irmã dela que observasse. Aprendendo a lavar roupa. Coloquei sabão em pó na água. Contei de 1 a 100. Esfreguei novamente. Depois esfreguei a mão. Troquei a água e lavei 3 vezes. Pendurei para secar com um cabide. Você aprendeu. Ela assentiu. Minha avó também fez a comida e a chamou para comer junto. Ela não quis. Minha família preparou alguns pratos para a namoradinha dela e adicionou arroz. Deu para ela. Ela estava agachada na porta. Comia como um lobo. Que garota terrível. Dizem que algumas pessoas levam a vida toda para curar a infância. A infância miserável de Nangon Li. Acho que precisaria de várias vidas para curar. A família dele era pobre. O pai dele gastava o pouco subsídio que recebia em bebida e dívidas de jogo, deixando-o à própria sorte. Você não tem nada. Sem comida. O pai dele, o dia todo, só come. Para todos, não se importando com a família. Nangon Li, irritado, procurava por comida nas lixeiras. Se não encontrava, se fosse pego, seria levado de volta ao pai. Sem dizer uma palavra, ele o espancava com socos e chutes. Mesmo que fosse uma garota, só porque era uma garota, como agora. Eu me encostei na parede, ouvindo o barulho de pancadas no corredor. Se eu não soubesse, pensaria que alguém estava batendo um cobertor velho com um cabide em um dia ensolarado para deixá-lo mais macio. Mas, na verdade, era alguém apanhando. Uma criança tão pequena. Era brutalmente socada, esbofeteada e chutada pelo pai. O som de cada golpe em seu corpo atingia meu coração. Os banheiros da escola não ficavam em todos os andares, mas na beira do pátio. Eu desci para ir ao banheiro e por acaso vi ele ser chutado para longe da porta da sala de aula. Ele voou contra a parede da varanda, encolhido lá como uma boneca jogada de casa. Incapaz de lutar, sem poder lutar, sem querer lutar. Eu rapidamente me escondi atrás da parede, sem querer que ele me visse. Mas a professora disse ao bêbado: "Você não pode bater em uma criança assim." O pai dele disse: "Se ele roubar, é assim que deve ser punido. Se ele for espancado até cair, não ousará mais roubar." O que ele roubou? Roubou o cabide de outra pessoa. Sabão em pó. Eu o chamei para lavar roupas. Ele foi muito obediente. Lavou, mas em casa ele não tinha sabão em pó nem cabide. Eu apertei meus punhos. Apenas a dor física me deu clareza.
Eu não podia sair e bater naquele lixo. Então, quando ele saiu, indo para o topo das escadas, eu o vi. Eu saí correndo e o atingi diretamente nas costas. O mau cheiro e o hálito de álcool quase me fizeram vomitar. Ele caiu, eu também caí. Com dificuldade, me levantei, abaixei a cabeça e pedi desculpas. Ah, é o tio Nangon. Desculpe, tio Nangon. Eu não fiz de propósito. Eu estava com pressa para ir ao banheiro, não estava olhando para onde ia. Desculpe, tio Nangon. Vá rápido. Obrigado, tio Nangon. Eu corri rapidamente para o banheiro. Ao voltar para casa depois da aula, arrumei os cabides em casa, endireitando os deformados. Retirei as cascas e despejei meia embalagem de sabão em pó em uma garrafa de água mineral. Coloquei na parede, esfregando o vaso. Nangon espiou por cima do muro de outra casa. Ele espiou por cima do muro. Eu apontei para a coisa e disse para levar para casa. Ele veio arrastando-se, seu cabelo parecia lavado, embora estivesse amarelado e subnutrido. Mas estava limpo. Ele trocou de roupa, era de menino. Com um Ultraman estampado no peito, era uma blusa de manga comprida. Não havia mais sujeira, apenas alguns lugares que não foram lavados completamente. Eu toquei atrás de suas orelhas e em todo o pescoço, dizendo, lave essas partes também quando lavar o rosto e o corpo. Eu lhe dei mais um doce. Seus lábios. Sussurrando, com trepadeiras no corpo. A criança pegou o doce com as mãos. Balançando a cabeça. Ele apertou o doce, com as pálpebras baixas. Ficou em pé. Isso não era apenas fuligem, era claramente a luta desesperada para viver. Estendi a mão e acariciei sua cabeça, com uma voz suave e gentil. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sua mãe biológica virá te buscar. Seu padrasto cuidará muito bem de você. Você também terá um irmão que cuidará muito de você. E você vai se apaixonar por ele. Não importa o quão cedo eu acordasse. Minha avó sempre acordava antes de mim. Ela preparava o café da manhã e me deixava comer primeiro. Depois de comer, eu podia ler um pouco. Quando eu terminava de arrumar minha mochila, minha avó me dava um saco plástico. Dentro havia 2 batatas doces assadas. Minha avó as assou no forno ontem à noite. Eu pedi para ela dar uma para a menina. Eu chamei Nangongli e disse para ela agradecer. Ela murmurou sem dizer nada. Minha avó acariciou sua cabeça gentilmente. Não se preocupe, não se preocupe. São apenas algumas batatas doces sem valor. Elas comeu até ficarem finas. Eu dei um tapinha na cabeça dela. Muito bem. Vamos. Chegando na escola, eu vou para o 2º andar. Ela foi para o 1º andar. Depois do intervalo, ela estava de volta na porta da sala de aula. A professora perguntou com severidade e impaciência por que ela não estava sentada. Ela ficou ali em silêncio. Como um poste. Se você não sentar, vou ligar para o seu pai. Essa ameaça deveria ser séria, mas Nangongli não reagiu. Eu não queria me envolver. Nem havia um sistema que me obrigasse a me envolver. Talvez eu seja um santo por dentro. Pensando nisso, é melhor deixá-la aprender a se sustentar primeiro. Quando minha avó estava plantando repolho, eu bati no vaso com os pauzinhos e chamei Nangongli. Vem aprender. A garotinha estava confusa, o que é raro. Aprender? Eu disse. Aprenda a cultivar e a se sustentar. Não vá roubar comida de novo. Ele viu até o fim com seriedade. Eu lhe servi uma tigela de arroz e coloquei quase meio saco de sementes de repolho no bolso de sua jaqueta de aventura, para espalhá-las no campo depois. Se não entender, pergunte. Vendo ir embora, não pude deixar de gritar. Lembre-se de fazer a lição de casa. Eu e Nangongli desenvolvemos uma sintonia. De manhã, ele vinha à minha casa para tomar o café da manhã à vontade e me seguia para a escola. Depois da escola, ele me esperava e me seguia para casa. Alguns colegas de classe me provocavam, dizendo que eu tinha um rabinho. Eu não tinha resposta. Outros meninos e meninas o provocavam, chamando-o de verme, mas ele não reagia. Mas quando alguém jogava lama nele, ele corria como um louco e derrubava no chão alguém que era metade de sua altura. Com esforço, eu o puxei para longe e o repreendi. Ele disse: sua roupa não pode sujar. Eu limpei a lama que havia em sua roupa. A roupa suja pode ser lavada, mas se você se machucar, vai doer. Para evitar que ele fosse intimidado por alunos mais velhos, eu o fazia escrever a lição de casa na porta do escritório do professor e eu o buscava depois da escola. Todos começaram a colher batatas doces. Eu também estava ajudando a minha avó no campo. Eles as desenterravam. Eu era responsável por sacudir os torrões de terra das batatas doces e arrancar as raízes. Vi Nangongli parado à distância, imóvel, olhando para cá com uma expressão entorpecida e fria. De repente tive uma ideia. Vovô, vovó, vou ali um pouco. Encontrei um pequeno saco de arroz e o dei a Nangongli.
Pedi para ele vir me encontrar com o saco mais tarde. Assim que me viu ir, ele veio correndo. Eu o empurrei de volta, apoiando em seus ombros, e disse, fique aqui. Conte até 100 antes de vir, e traga o saco. Ouviu? Minha avó me perguntou o que eu fui fazer. Eu disse que vi Nangongli e pedi para ele voltar para pegar um saco. Ele vai nos ajudar a carregar as batatas doces mais tarde. Dei a ele algumas. Nangongli veio com o saco. Uma criança pequena, segurando o saco com seriedade. O saco cobria mais da metade de seu corpo. De repente, senti um aperto no peito. Ele talvez pensasse que eu lhe dei algo muito importante, por isso agiu com tanta seriedade. Eu gritei bem alto, ali chegou. Venha nos ajudar com isso. Depois que terminarmos, você pode pegar quantas batatas doces quiser para levar para casa. Minha avó olhou. Ela também concordou em voz alta. Sim, sim, pequena, apresse-se. Eu te ajudarei a chutar para trás mais tarde. Ele não entendia. Ele era muito bruto. Talvez tenha sido a primeira vez que ele recebeu tal bondade, não uma caridade condescendente, nem um afastamento desprezador. Ele olhou para mim. Eu gritei para ele, rápido. Vai escurecer logo. Ele se esforçou muito, com muita velocidade. Fez tudo meticulosamente. Uma criança pequena agachada no campo, o que era um pouco angustiante. A couve brotou, um pedaço verde e viçoso. Nangongli, aprendendo com os outros. Cortou muitos galhos e cercou a base dos vegetais para evitar que as galinhas e patos dos vizinhos os estragassem. Há alguns dias, fui ver o tio Agao a plantar couve. O tio Agao tinha algumas mudas. Eu mandei-lhe algumas mudas de rabanete. Trouxe mudas de couve. Suas acelgas estão crescendo muito bem. Sem que eu dissesse nada, você estava prestes a entrar. Eu o segurei. Pare. Entreguei-lhe as mudas de vegetal. Eu as trouxe. Plante-as o mais rápido possível. Você. Ele parecia pensar em algo, mas não conseguia dizer. Apoiado nos joelhos, perguntei-lhe em meio agachamento, quantas batatas doces você tem? 3 sacos grandes. Daqui a alguns dias, eu também trarei 10 de arroz para você. Naquela época, haverá pessoas que o seguirão. Limpe a casa. Encontre um lugar para você. Ele acenou com a cabeça suavemente e de repente se virou e correu para casa. Enquanto corria, ele se virou e disse, vou buscar água para você. Uma criança de 6 ou 7 anos. Aprendendo com os adultos. Lidando com as pessoas. Não sei se é agridoce ou amargo. Meu coração estava pesado. Ele segurava a tigela com cuidado. A tigela estava limpa. A água estava incrivelmente clara. Eu a lavei. Ele esfregou os dedos. O quê? A água acabou de beber a tigela. Eu a lavei. Eu o encorajei e acariciei sua cabeça fofa. Você fez um ótimo trabalho. Descobriu-se que eu estava segurando a água sem beber. Ele temia que eu achasse que não estava limpo, então explicou baixinho, eu bebi a água. Entreguei a tigela para ele. É inverno, lembre-se de ferver água quente para beber. Caso contrário, você pode pegar um resfriado. Sim, a pequena palavra chegou. Um homem apareceu na porta de neblina e o puxou. Eu ainda não tinha reagido. Nangongli virou-se de repente. Uma pessoa pequena, com as mãos ligeiramente abertas, em uma pose protetora. Fiquei chocada. Tão frágil, tão assustado. Tão corajoso. Nangon bobo, mandei-lhe algumas mudas de vegetal. Estou voltando agora. Dei um tapinha no ombro de Nangongli. Tenha cuidado. Não o provoque. Eu estou indo. A professora de Nangongli me chamou ao escritório. Ela disse que Nangongli brigou e me pediu para cuidar dele. Fiquei muito surpresa. Professora, eu não sou a guardiã de Nangongli. Não tenho a obrigação de ouvir suas lições aqui. Ela ficou em silêncio. Mas você quer mudá-lo? Você também quer que ele progrida. Essa é a sua boa intenção e ética profissional. Mas isso não deveria ser transferido para mim. Eu e ele não somos parentes. Sou apenas um irmão mais velho da mesma vila que o conheço. Saí do escritório. Nangongli estava na porta, como um cachorrinho abandonado, parecendo ofendido. Ao mesmo tempo, furioso, ele fechou os punhos com força e me olhou ferozmente. Dei um tapa na cabeça dele. Eu sou gentil com você, mas não sou sua mãe. Algumas coisas não são da minha conta. Virei as costas e fui embora. Que garota irritada. Eu nem estava bravo ainda. Levei uma bronca sem motivo, dizendo que, como irmão mais velho, não cuidava bem da irmã mais nova. Não aguentando, voltei e dei um tapa nas costas dele. Por que brigar? Que tipo de briga é essa que joga alguém contra a parede? Foi muito cruel. Seu professor vai ligar para o seu pai. Seu pai vai te matar. Vá se desculpar com seu colega imediatamente, ou não fale comigo. Nangongli me olhou rapidamente, como uma bala, atirando-se para fora do escritório.
Ele se ajoelhou diante daquele garotinho. Com voz alta, desculpe, professor do escritório. O garotinho que chorava também ficou assustado, boquiaberto, esquecendo de chorar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Será que essa criança pensa que desculpar-se significa ajoelhar-se? No caminho de volta, dei uma longa lição a ele. Pedir desculpas significa principalmente reconhecer o próprio erro, dizer sinceramente desculpe e corrigir o erro. Caso contrário, dizer desculpe é inútil. De qualquer forma, não se deve ajoelhar facilmente. A menos que seja algo muito importante ou uma situação em que seja impossível não se ajoelhar. Eu estava me esforçando. Os olhos da criança brilhavam, formando luas crescentes, com uma expressão de alegria no rosto. Ei, estranho, ele ficou tão feliz por ter sido repreendido. É a fase de revisão para o final do semestre. Acidentalmente, vi uma prova de chinês com 18 pontos. Fiquei chocada. A protagonista é uma estudante talentosa. 18 pontos em chinês. O livro não descreve muito a protagonista na mesma época. Ela está na universidade. Quando o coadjuvante persegue a protagonista, isso é mencionado nos diálogos entre eles e nas lembranças da protagonista. Portanto, se a protagonista tirou 18 pontos do primeiro ano do ensino fundamental, não se sabe. Retirei minha atenção da prova amassada. Olhei para Nangon Li, que estava escrevendo a lição de casa de costas para mim, e secretamente me observava com o canto do olho. Sua prova de matemática. Ela fez uma pausa, arrastou outra prova amassada da mochila. Embora amassada, a caneta vermelha era bem visível. Ainda bem, é apenas um desvio. Faltam 2 semanas para o final do semestre. Caso contrário, não poderei consertar nada. Ensinei-o a organizar a mochila e pedi que ele refizesse alguns dos trabalhos que encontrou no fim de semana. Se ele não souber, eu explico. Pensei que fosse uma garota consertando um buraco no céu, preenchendo algumas lacunas, mas era como preencher o mar com o dedo. Não entende isso, não entende aquilo, não sabe fazer isso. Não. Eu senti a dor de ser professor. Esqueça o exame final. Venha para cá para aulas de reforço. Depois do exame, ele trará os livros de chinês e matemática. Eu vou explicar tudo para ele. Eu disse com bom humor, Xiaoxi se tornou professor. Isso é incrível. Não estou dizendo se é incrível ou não, mas em cada pergunta de poesia, ele escreveu o poeta e a dinastia em que o poeta viveu. Tang Lishen. Lishen, poeta da dinastia Tang, Nangon Li escreveu com confiança. Eu o vi escrever Lishen entre parênteses. Tang. Eu segurei a raiva no peito e peguei a caneta para circular a palavra Tang. Essa é a dinastia. Preencha o primeiro espaço em branco. Em seguida, circule as palavras Lishen. Este é o nome do poeta. Poeta. É a pessoa que escreveu este poema. Preencha o segundo parêntese. Nangon Li limpou a resposta errada com a borracha. Ele escreveu Lishen com cuidado, traço por traço. Quando será a minha época de felicidade? Socorro! Pílula de resgate rápido. Eu preciso de uma pílula de resgate rápido porque esta questão. Eu não o deixei vir para aulas de reforço por 2 dias. Ele não merece, sua garota fedorenta. Os resultados finais saíram. Minha nota em chinês foi 98, matemática 100. Inglês 99. A nota de Nangon Li em chinês foi 45, matemática 85. Eu balancei minha cabeça. Com coragem renovada, eu assumi o fardo das aulas de reforço. Não sei se ele ficou mais esperto ou o quê. Nangon Li aprendeu rápido. Exceto por chinês, onde ele às vezes não sabia nada, ele basicamente entendia tudo assim que era ensinado. Meus pais voltaram para me buscar para uma viagem à cidade e trouxeram os cadernos de exercícios e livros de referência que eu pedi. Cadernos de caligrafia. Deixei muitos trabalhos para Nangon Li, o suficiente para preencher toda a sua vida na cidade. Ao partir, ele olhou para mim com olhos ansiosos, cheios de relutância. Eu dei um tapinha na cabeça dele. Voltarei em breve. Trazerei doces e brinquedos para você. Mais ou menos. Assim que você terminar os cadernos de exercícios, eu voltarei. Na verdade, eu poderia não ir. Mas o dono original parece que ia visitar os pais toda vez nas férias de verão, então eu não podia ser exceção. Eu trouxe para Nangon Li 2 caixas de petardos e 2 caixas de pequenos fogos de artifício giratórios, e um par de sapatos. Isso foi comprado com o meu dinheiro de flores e com os prêmios que meus pais me deram. Enfatizei isso. Espero que ele se lembre de toda a minha bondade. Quando nos encontrarmos novamente, os olhos de Nangon Li estavam vermelhos. Lágrimas se acumulavam em seus olhos e seu nariz estava vermelho. Essa aparência de Nangon Li fez meu coração apertar. Minha garganta ficou apertada. Estendi a mão e dei um tapinha na cabeça dela. Esfreguei. O cabelo dela estava limpo, brilhante, liso e macio.
Cresceu bastante, mas estava uma bagunça sem um pente. Parece que tenho que ensinar a ela como pentear o cabelo. Feliz Ano Novo! Nangon-li, ela estava mordendo o lábio, com os olhos cheios de lágrimas, olhando para mim. Lágrimas de elfo rolavam dos seus olhos vermelhos, prestes a cair. Obrigado, irmão. Feliz Ano Novo. Se as cores pudessem descrever o humor de alguém, então meu humor agora seria uma tela branca coberta de tinta, uma bagunça total. Sentindo tristeza por sua situação de pena, pena por suas lágrimas, satisfação e orgulho por ele ter aprendido a cuidar de si mesmo. E também alegria por ele me chamar de irmão. Papai Nangon-li ficou sóbrio por um dia no Ano Novo, cozinhou, comou dísticos, fez bolinhos, soltou fogos de artifício. Depois bebeu demais de novo. Levei Nangon-li, a filha do meu tio, com um monte de crianças da vila, carregando lanternas vermelhas. Fomos visitar as casas para dar os parabéns e voltamos com os bolsos cheios de guloseimas e dinheiro de presente espalhado. Coloquei todo o dinheiro e os lanches nos bolsos de Nangon-li, para você passar um pequeno feriado em casa. Irmão, estou atrasada. Vamos logo, está muito tarde. Lembre-se de usar sapatos novos amanhã. Com sapatos novos, você começa uma nova jornada. Nangon-li foi embora, olhando para trás a cada 3 passos. Eu peguei a pequena Tanmei para casa. A pequena Tanmei tem apenas 4 anos. Com seus olhos redondos e brilhantes, ela me perguntou: irmão, você não me deixa te chamar de irmã? Então, o que eu devo te chamar? Sua peste danada, em pleno Ano Novo, querendo apanhar? No primeiro dia do Ano Novo, Nangon-li não usou seus sapatos novos. Ela disse que não conseguia se despedir deles. Um semestre passou. Os sapatos em seus pés mudaram de um par velho para outro par surrado, mas eu nunca ouvi usá-los. Uma ideia que ele teve. Suas notas neste semestre foram excelentes. Isso me custou um bom tempo. Não em vão eu o fiz recitar textos e poemas antigos no caminho para a escola todos os dias, e lhe ensinei matemática nos fins de semana. Ele cresceu um pouco. No segundo ano, ele se tornou o líder de turma. Nesta fase, Nangon-li tinha uma imagem de um estudante pobre que se esforça com autodisciplina. Suas roupas e sapatos eram limpos, com um rabo de cavalo alto, mantendo a postura reta. Olhando reto para frente, sem muita expressão no rosto, mas sem ser nem triste nem arrogante. Era a imagem de uma criança de uma família pobre que persevera. É esse tipo de imagem que os anúncios de utilidade pública procuram. Não é exatamente isso? Ele tem que plantar e cultivar para se sustentar, e fazer bicos para conseguir comida, e garantir que seus estudos não sejam deixados para trás. Ele é generoso e bondoso, e todos estão dispostos a ajudá-lo com alguma coisa, e lhe dar mais arroz, farinha ou vegetais, para preservar sua dignidade e permitir que ele viva honestamente. A vida é como um fio. Contanto que ele evite o pai. Ele cresceu e ficou mais ágil, capaz de evitar a maioria das coisas. Ocasionalmente, ele conseguia escapar de ser espancado e vinha para minha casa. Eu lhe dou um pouco de comida. Ou ele pede vinho. Chegou o fim do semestre, ele veio com um certificado em mãos, com um rosto cheio de alegria. Eu o abracei e o girei várias vezes. Este não é o certificado dele, é o resultado do meu ensino. No passado, eu não passava. No final, ele dava um golpe de mestre. Perguntei a ele como ele foi tão mal nas provas do meio do período. Ele disse que não entendia o que o professor ensinava. Ele entendia o que eu explicava. Tudo bem, eu tenho talento para ser professor. No terceiro ano, a professora Nangon-li previu para mim. Disse que Nangon-li escreveu uma redação. O título era Meu Irmão. Ela disse que, ao ler, soube que era sobre mim. E ficou muito emocionada. Chorou. Originalmente, ela ia ler em sala como exemplo. Nangon-li correu para o pódio, implorando para que ela não lesse. Ela só pôde fazer isso. No final, ela me elogiou muito, dizendo que eu era gentil, prestativo e que certamente teria um futuro brilhante. Ela também disse que aprendeu muito comigo, que ajudar as pessoas não é apenas tirá-las do lamaçal, mas também ensiná-las a se limpar da lama e os métodos para não cair no lamaçal novamente. Minha professora também me elogiou, outros professores também me elogiaram. O diretor também me elogiou. Por causa dessa redação, fui nomeada aluna modelo em 6 anos. Uma das qualidades é ser prestativa, ajudar os colegas mais novos a sair da sombra da violência doméstica. Nunca imaginei que minhas ações fossem tão grandiosas aos olhos dos outros. Eu pensei que bastava esperar a mãe biológica dele vir buscá-lo, e tudo estaria resolvido. Foi no 3º ou 4º ano. Nunca imaginei que ele fosse tão cruel. No meio da noite, no silêncio profundo, o som de espancamento parecia um homem santo. Ouvi um grito de Nangon-li, não muito longe.
Nangon Li, seu cabeça oca. Se bater em sua filha de novo, você vai matá-la. Quando as pessoas correram apressadamente, Nangon Li estava com as mãos amarradas, pendurada na viga. Ela estava de cabeça baixa, sem vida. Que tipo de animal é ele? Que espécie de tartaruga é ele? O tempo já está muito frio. Ela é uma menina. Uma menina de 10 anos. Ela está aqui, sendo assim espancada pelo próprio pai. Quão desesperada ela estava. Quando desmaiou, ela sentiu que finalmente estava livre. Droga! Alguns estudantes colocaram Nangon Li cuidadosamente no chão. Eu rapidamente a envolvi com a minha túnica. Ela estava congelando. Sua pele clara estava coberta de feridas. Eu sabia que ela não morreria, mas meu coração estava apertado, doendo. Hoje é 28 de dezembro, daqui a 2 dias é Ano Novo. Outras crianças em casa recebem todo tipo de mimos. Mesmo que sejam travessas, são perdoadas por causa do Ano Novo. Nangon Li, no Ano Novo, em casa. Foi espancada até ficar coberta de ferimentos pelo próprio pai. Nangon Li foi levada ao hospital. 2 costelas quebradas. Fratura na tíbia, mãos deslocadas, hemorragia interna leve. O que eu fiz para que ela me chamasse assim? Seja lá o que for, um pouco de bondade ainda pode salvar o mundo. Que pessoa desprezível o Nangon Ping, é um ultraje. No hospital. Ninguém cuidava de Nangon Li. Estranhamente, Nangon Ping não tinha parentes na vila. Provavelmente é a configuração da história da protagonista. Eu disse que várias famílias juntaram dinheiro. Uma senhora Shen na vila. Cuida da nora no condado enquanto está no pós-parto, e aproveita para levar comida para Nangon Li. Fui vê-la no Ano Novo Chinês. Ela. Criança estava sentada na cama do hospital como um casco vazio sem alma. Senti uma dor no peito. Aproximei-me, ali. Ela levantou a cabeça e olhou. Seus olhos estavam rachados e frios novamente. Abracei-a gentilmente. Está tudo bem. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ela não podia sair do hospital no Ano Novo. Comprei-lhe roupas novas, sapatos novos. E lanches. E dei-lhe um envelope vermelho como dinheiro de sorte. Quando eu estava saindo. A criança com aquele rostinho. Obrigado. Nangon Li foi levada pela mãe. É bom. Longe da dor aguda, em direção a uma nova vida. Nangon Li, espero que quando nos reencontrarmos, você já tenha encontrado a felicidade. O novo semestre, a cerimônia de abertura de sempre, o cordeiro feroz de sempre. Os calouros em pé, com rostos cheios de excitação e fervor, suando em cascata. Rostos vermelhos de sol, mas cheios de energia. Os veteranos parecem berinjelas cozidas, arrastados por galinhas. Meio mortos, com expressões de ressentimento e impaciência. Eu e minhas colegas de quarto estávamos amaldiçoando o sol escaldante. O calor abrasador. A liderança que insistiu em ter a cerimônia de abertura às 9 horas e o apresentador que acabou de pedir para não dispersar a multidão. Olá a todos, sou a representante dos calouros, Nangon Li. Uma garota que parecia carregar uma brisa fantasmagórica e refrescante entrou abruptamente. Fiquei chocada. Nangon Li. Inacreditável. Girei a cabeça abruptamente para o pódio. Um grupo de branco. O orador brilhava ao sol. Nangon Li não deveria estar na Universidade de Pequim como protagonista? Esta é a Universidade de Cuna. Além disso, sou do 3º ano. Ela não deveria estar no 3º ano do ensino médio? Mesmo nome, não é? É a Nangon Li. Na sala de aula, no dormitório, incontáveis vezes vi suas fotos e vídeos circulando. E boatos. A garotinha cresceu bela e encantadora, graciosa e calma a cada sorriso. Até a crueldade parecia escondida sob sua serenidade e frieza, mas parecia que a qualquer momento mostraria indícios. Muitos rapazes enlouqueceram por ela. Na rede da escola, nos fóruns, várias fotos, vídeos, até fanfics como cogumelos após a chuva. Nas conversas das minhas colegas de quarto, percebi, como uma imortal retornando de uma aprovação, Nangon Li também retornou ao seu lugar de protagonista. Todos os olhos nela. Ela é a lua brilhante no céu noturno, fria como geada. Inalcançável, mas ela não me reconheceu. Por acaso, no refeitório, ela vinha na minha direção, enquanto eu pensava se devia cumprimentá-la. Ela passou por mim sem olhar, e meu coração relaxou subitamente, deixando para trás toda a hesitação. Apenas servi sobras por alguns dias e recebi aulas de reforço por um tempo. Como isso seria memorável para alguém? Eu estava sendo egocêntrico. Por isso, na festa de boas-vindas, depois que eu saí do palco, ela subiu para se apresentar e eu passei por ela sem olhar. Com uma performance perfeita de piano e voz, ela se tornou famosa na escola. Pensei que passar por ela como estranhos seria o nosso fim. Kim Shisha organizou um filme sobre romance.
Nos arrumamos, achando que estávamos incríveis. A garota magra e pálida sentada no restaurante me fez parar. Era ela, a Nangongli que eu conhecia? Fui cativado pela beleza dela. Eu sou a deusa da escola. E você? Consegui convidá-la depois de muitas voltas. Não sei se tive sorte quando entrei de fininho. As garotas levantaram a cabeça e me viram, um lampejo de admiração em seus olhos. Nangongli olhou para mim e baixou a cabeça. Sem qualquer emoção. Ela não demonstrou admiração nem nada ao me ver. Talvez para ela, eu fosse apenas um estranho. Tudo bem. Sem nos incomodar, Zoltão ficou bem em frente a Nangongli. Olá, sou o Zoltão. Este é o Angixinxi, Miquinci, Liuli. Eu disse a uma garota muito direta, que sorria um pouco timidamente. Os outros colegas de quarto se apresentaram. As garotas tinham temperamentos diferentes, cada uma com sua beleza. Nangongli se destacava. Observei a expressão dela, esperando que houvesse alguma mudança ao ouvir meu nome. Ela permaneceu calma e não demonstrou nada. Eu também não me importei e apenas olhei para a garota à minha frente. Ela sorriu timidamente ao ver que eu a olhava. Eu sorri calorosamente de volta. Tudo bem. Olhei na direção do som. O copo na frente de Nangongli tombou. A água espalhou-se pela mesa. Algumas pessoas rapidamente pegaram guardanapos para ajudá-la a limpar a mesa. Zoltão até perguntou preocupado se ela tinha se molhado. Nangongli balançou a cabeça. Seu olhar encontrou o meu. Eu acenei para ela. Desviei o olhar. Depois do pequeno incidente, as garotas começaram a se apresentar. Olá, veteranos. Esta é Nangongli. Eu sou Xuyan. Houve um aperto de mãos e nos sentamos. O celular de repente vibrou. O Angixingil marcou Zoltão. Quero trocar com você. Essa deusa você não consegue. Deixe comigo. Liui, troque comigo. Os colegas de quarto começaram a discutir. Eu discretamente fechei o celular e fui ao banheiro. A pessoa à minha frente mudou para Nangongli. Olhei para Nangongli e depois para os outros. O que está acontecendo? Essas amigas realmente trocaram de lugar descaradamente. Olhei para Nangongli à minha frente. Ele estava de cabeça baixa comendo, a franja cobrindo a testa e as sobrancelhas. Cílios longos e densos. Como um pulgão comendo um melão cru, emanando uma aura de uma criança bem comportada e obediente. Isso não é um pouco estranho? No ambiente frio e distante de antes, ela parecia difícil de se aproximar. Agora com essa aparência dócil e fácil de intimidar, sua garota má, você aprendeu a arte de mudar de rosto nesta década? Sinto que ela não tem boas intenções, querendo causar confusão. Eu não disse nada. Comendo de cabeça baixa o tempo todo. O celular vibra, me alertando. A garota ali está te olhando há um tempo, e quanto mais ela olha, mais chateada fica, os olhos quase vermelhos. Pelo menos levante a cabeça para olhar para ela, fale algumas palavras com ela, seu canalha. Eu levantei a cabeça, e ela baixou a cabeça ainda mais, só conseguindo ver o nariz delicado. As bochechas levemente vermelhas, como se tivesse chorado. Cantos dos olhos vermelhos de tanto chorar, parecendo uma coitadinha abandonada, infinitamente chateada. Fiquei muito chocada. Então o protagonista a treinou bem. Agora com essa aparência de garota obediente, pura e inocente, eu sou o coadjuvante, com o papel de Jinji. Eu, a boca de algodão, ainda escolho comer. Sim, eu sou um canalha de coração de pedra, me afastando da protagonista e seguindo para um futuro brilhante. Por isso, depois de comer, acenei e disse adeus. Irmão mais velho, Nangongli deu um passo à frente, com uma pitada de provocação cuidadosa nos olhos. Embora cuidadosa, suas intenções eram claras. Ela queria se aproximar de mim, mas eu não sabia que tipo de aproximação. Por causa da amizade de 10 anos atrás, ou por causa do primeiro encontro de hoje. Por isso recusei. Tenho que voltar e fazer meu dever de casa. No final, ninguém foi ver o filme. No caminho de voltas, Zoltão perguntou se eu não tinha interesse naquela colega de classe. Eu não virei o rosto, apenas girei os globos oculares para olhá-la. Você acha que eu sou como você, me envolvendo com qualquer um? Sim, sim, sim. Você é um bom irmão que todos amam. Você é o bom irmão de todos. Se não pode ser namorado, então seja sua boa irmã. Você é um homem sortudo que não sabe a sorte do homem azarado. Eu ainda queria dizer mais algumas palavras. O celular de repente pediu para adicionar um amigo. Eu sou Nangongli. A foto de perfil era uma montanha azul, como uma pintura à tinta, metade de uma montanha de tinta grossa, metade de um campo claro. A paisagem era um pouco familiar, mas não consegui lembrar onde a tinha visto. Você aceita? Eu hesitei. Zoltão segurou minha mão. Wang Xingjiu estendeu o dedo e clicou para aceitar por mim. Não permito que você se recuse a ser um animal. Eu também não concordo. Eu agradeço a vocês.
De nada. Qual o nível de desenvolvimento entre Zoltão e a colega de classe? Eu disse que não conversamos muito e não posso ser esse animal, mas não é que não conversamos nada. Conversamos algumas frases. Ele perguntou, irmão mais velho, o que você está fazendo? Estou voltando para dormir. Desculpe o incômodo. Ele disse, irmão, eu te pago um chá de leite? Eu. Estou de dieta. Desculpe o incômodo. Ele. Você me odeia, irmão? Eu estava na aula. Desculpe o incômodo. A caloura vai chorar no dormitório. Você não pode responder direito? Não entendi bem. Como você sabia que ela ia chorar? Ela jogou uma foto no grupo. Ela estava segurando o celular com as duas mãos, encostada na cama, com a cabeça ligeiramente baixa e as sobrancelhas franzidas. As pálpebras estavam avermelhadas, os olhos cheios de umidade, e o nariz estava vermelho. Com os lábios franzidos, chorando e parecendo patética, como se tivesse sofrido uma grande injustiça. Fiquei chocada com essa foto. Quando a rejeitei, ela me olhou assim, com o celular na mão, toda magoada. Será que o protagonista masculino foi roubado? Ou é assim que o protagonista masculino é quando cresce? Eu me lembro errado do livro ou usei o livro errado? Eu estava provando. Wang Shenjiu me marcou. Canalha! Como você pode ser assim, Liu Yi? Canalha! Ligue para ela logo e diga que a ama. Zoltão, Shuyan disse que toda vez que o garotinho Nangon Li reúne coragem para mandar uma mensagem, com cuidado e expectativa esperando sua resposta, o garotinho, visivelmente, chora. Da euforia à decepção e depois à mágoa, fingindo esperar, e ela é tão boazinha. Canalha! Como você pode fazer isso? Fiquei tonta com a enxurrada de acusações. E então, sob a pressão deles, respondi com os dentes cerrados à mensagem de Nangon Li me convidando para um passeio, assistindo a série. Desculpe o incômodo. Sou tão consistente, de coração de pedra. Esse Nangon Li, verdadeiro ou falso, não posso me dar ao luxo de lidar com ele. Sinto que ele vai enlouquecer a qualquer momento. Eu mal posso esperar para fugir. Zoltão e os outros me chamaram para um churrasco. Quando cheguei ao local, descobri que Nangon Li e os outros também estavam lá. Nangon Li estava sentado na cadeira com a voz embargada e, ao me ver, levantou-se desajeitadamente. Ele gritou de irmão e parou de falar, apenas olhando para o chão. Zoltão me empurrava sem parar. Ela é a protagonista. A protagonista que vai me torturar e me prender na prisão. Embora eu não a tenha maltratado quando era criança. Na verdade, eu me importei muito com ela, mas quem sabe se ela é grata ou ressentida? Quem entende meu sofrimento? Ai, eu sei que não deveria ser enganada pela aparência dela, mas ainda assim meu coração amolece. Sentei-me ao lado dela, e uma explosão de surpresa surgiu nos olhos dela, que gradualmente ficaram vermelhos. Uma névoa se acumulou lentamente nos meus olhos, formando lágrimas, e então, ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas, meu coração parecia ter sido esmagado várias vezes. Que pecado eu cometi? Irmão, meu corpo todo tremeu. Essa suavidade. Essa vozinha fofa é o cúmulo. Eu te escuto. Irmão, por favor, não me ignore. Eu te imploro. Esses olhinhos fofos me olham, puros e inocentes. Eu peço baixinho. É normal ficar mole, né? Um dia normal, fim de aula normal. Nangon Li apareceu de repente. Parada na porta da sala, olhando para mim, que estava sentada na segunda fila da porta, com expectativa e cautela. Ela gritou. Maninho, segurando a saia com as duas mãos, em pé, retinha. Cabelos soltos, franja cobrindo a testa, olhos me olhando. Olhar baixo, depois levanta o olhar, demonstrando um pouco de hesitação. Tão obediente que dá dó. A sala de aula movimentada parece ter parado naquele momento, todos olhavam para ela. Sob o olhar de todos, caminhei até ela. Os olhos da garotinha visivelmente brilhavam, claros como estrelas. Fui pego de surpresa, mas ainda sob controle. Peguei a manga dela e a levei para uma sala de aula vazia ao lado. O que foi? Precisa de alguma coisa? Ela estava de cabeça baixa. Um pé arrastando no chão, a voz baixinha. Maninho. Hoje é meu aniversário. Ela levantou a cabeça, os olhos cheios de água e um pouco de teimosia. Maninho, você pode passar meu aniversário comigo? Eu, uma vez mole. Sempre mole. Isso é uma doença, precisa tratar. Voltei para a sala de aula. Assim que me sentei, Wang Shenjiu me deu um golpe. Que me acertou a barriga, doendo pra caramba. Seu animal! Animal! Zoltão virou meu rosto e me fez olhar para a porta da sala. Viu? Animal? A priminha está com os olhos vermelhos. O que você fez? Liu Yui guardou minhas coisas em 2 tempos, colocou a mochila no meu pescoço. Levanta e saia. Vai, animal, vai consolar a deusa.
Fui empurrado para fora e fiquei de novo na frente de Nangonlin. Tentei acalmar minha mente, ajeitei o cabelo. Ajeitei a mochila no pescoço. Maninho, tudo bem se você não quiser. Eu estou acostumada a passar meu aniversário sozinha. O maninho foi empurrado para fora. Você acha que consegue entrar de novo? Eu caminhei na frente. Vamos. Como você quer passar seu aniversário? Eu o deixei chateado. Não, maninho. Posso segurar sua mão? Namoradas não dão as mãos aos namorados? Eu congelei. Que namorado? Essa garota está obcecada? Ou ela bateu a cabeça nos últimos 10 anos? Ele realmente estendeu a mão para pegar a minha. Dei um passo para trás de repente. Amiguinho, somos apenas amigos. Ok, a criança inclinou a cabeça, o rosto puro e inocente. Irmão, você não é um garoto? Garotos são namorados. É a verdade. Eu ri baixinho. A próxima coisa é o carrossel, o algodão doce, a pista de discoteca, sorvete, a roda gigante. Pobre de mim, com meus ossos velhos. Desci do táxi, e um hotel 5 estrelas estava à minha frente. Eu estava prestes a explodir. Fiquei com medo de ter entendido errado. Perguntei nervosamente, criança, o que isso significa? Nangonli virou a cabeça, baixando os olhos. Não dizem na internet que depois dos 18 anos você pode. Ela mordeu o lábio inferior envergonhada. Ela me lançou um olhar, uma expressão de vergonha. Adeus. Eu me virei e corri, voltando para o táxi, gritando, rápido, vá. 4 rodas, vamos. 4 rodas aceleraram. O carro disparou para longe. Fugir era a prioridade. Enviei uma mensagem muito séria para Nangonli. Colega mais nova, você ainda é jovem. Estudar é o mais importante. Não se preocupe em encontrar um namorado. Eu sou apenas seu colega mais velho, um colega comum. Se você não consegue distinguir nosso relacionamento, então não entraremos mais em contato. Assim que enviei, ela imediatamente me ligou por vídeo. Era como se ela estivesse esperando a mensagem com o celular na mão. Eu atendi atrapalhado e desliguei o telefone. Um pequeno movimento me fez sentir como se tivesse corrido 3.000 metros, meu coração batendo forte. Suspirando alto, ai, que susto! Eu dormi tão bem. Em meu sonho, eu ainda estava na pista de discoteca, uma garota sendo chacoalhada até ficar tonta. Nangonli esfregava meu pescoço com força. Seu sorriso estava gelado. Irmão, você não pode fugir de mim. Eu me virei bruscamente. Ofegando, que susto! Levei um tempo para me acalmar. Olhei para baixo e vi o Wang Xinjiu me olhando com reprovação. Sou eu. O que foi? Zhang Xiaoqia me perguntou. O que você disse para Nangonli ontem à noite? Ela ficou chorando embaixo das cobertas no meio da noite. Chorando? Nangonli? Chorando de verdade? Quem está chorando? O que o cafajeste fez para fazê-la chorar? Liu Li se aproximou. Zoltão estava sentado na cama oposta. Nie Jinsi. Você é mesmo um assassino de corações. Eu liguei o telefone. Nangonli enviou várias mensagens. Irmão, me desculpe por te colocar em apuros. Irmão, você não gosta de mim, mas eu insisto em me aproximar. É realmente irritante. Irmão, eu realmente gosto de você. Por favor, não me ignore. Irmão, você realmente vai me ignorar? Posso imaginar Nangonli, coitadinha. Enquanto enviava mensagens, soluçava e chorava. Eu realmente sou digno de muitos pecados. Então, respondi a uma mensagem. Não, eu estava dormindo. Depois de enviar, dei um tapa na minha própria mão. Que te faz não resistir, que te faz não resistir. Liu Yan disse de repente. Posso retirar. Ok, não deu tempo de retirar. Acho que fui possuída por um fantasma agora. Xueji, eu trouxe seu café da manhã. Minha cabeça confusa de repente clareou. Fiquei olhando para aquele cartaz, imersa em pensamentos. É ter autoconsciência. É o que uma veterana comum faria. Eu disse, não vou para a aula da manhã. Me ajude a ir. Zoltão riu desafiadoramente. Xiaoya. Se você não descer, nós te carregaremos. Wang Xinjiu e Liu Li fizeram um sinal com as mãos. Ok. Quando desci apressada, vi uma garota de branco sob a árvore de Yinxin, que estava meditando. Xueji, irmão. Ela correu para mim, sorrindo de forma radiante e ensolarada, como se toda a felicidade do mundo não se comparasse à sua. Além do café da manhã, quando ela não tinha aula, ela ia às aulas comigo e me ajudava a segurar um lugar na biblioteca. Ocasionalmente, ela trazia chá com leite ou sopa picante de entrega. Minhas colegas de quarto elogiavam o quão atenciosa ela era. Eu não sabia o que dizer. Ela também me convidou para correr no campo da escola, assistir a apresentações de clubes, ir ao cinema. Para assistir ao jogo de basquete do primeiro ano deles. A garotinha tratava os veteranos e as veteranas como se não existissem.
Quando eu perguntei, ela olhou para mim inocentemente e disse timidamente e com um pouco de mágoa: irmão, o que eu fiz de errado de novo? Uma veterana não pode convidar um veterano para assistir a um filme? Não posso nem ir dar uma volta? Não demos as mãos. A veterana é inocente. A culpa é do veterano que é muito exigente. Certo, houve uma apresentação artística para o Festival Nacional. Ela tinha uma dança em grupo. O ensaio foi muito tarde hoje à noite. Ela me pediu para ir buscá-la. Pensei que ela, sendo uma garota, não era seguro. Fui. Cheguei ao estúdio de dança. Nangonlin estava de vestido preto, parada na porta, olhando para uma pintura na parede oposta. A iluminação não era muito forte. Havia muitas obras de arte estudantis na parede. Olhei para as pinturas. O estúdio de dança escuro e sombrio atrás dela parecia um espaço infinito, um monstro abrindo sua boca, como se quisesse engoli-la. Ou como se ela fosse a dona desse monstro, esperando a presa com garras e dentes. Era contraditório. Parecia que ela percebeu minha presença. Ela se virou e me olhou com precisão. Seu olhar era penetrante, perspicaz e frio. Meu coração apertou. E então, os olhos de Nangonlin se curvaram. Seu olhar ficou suave e obediente, e ela sorriu. Pura e inocente. Irmão. Sua voz era gentil. Doce e cativante. Um arrepio subiu da sola dos meus pés até o fundo do meu coração. Meu coração apertou de repente. Acenei para os outros colegas de dança. Eu e Nangonlin descemos juntos. Então, ela tirou uma rosa de trás de um vaso de flores. Tire um copo de chá de leite de trás da escultura. Tire uma caixa de sobremesa de trás do vaso. A dança é no terceiro andar. A parede da caixa de escadas, a qualidade verde e um pouco de argila. O vaso de arte da escultura está habilmente embutido na parede, formando uma paisagem única. A luz e a sombra interagem, harmonizando a qualidade verde e o vaso de arte. Separados são paisagens únicas, combinados são outra beleza. É a primeira vez que passo por esta parede. É muito impressionante. Depois de 3 anos, já me acostumei. Hoje, cada recesso está cheio de surpresas e expectativas. Mais tarde, ao chegar ao primeiro andar, o último recesso. Meu coração bate forte, sem querer, prendo a respiração. Eu, um homem velho, estou ansioso por uma surpresa preparada por uma garota. Envergonhado e excitado, tenho a sensação de ser cuidado. Nangonli estendeu a mão. Tirou uma caixa de veludo vermelha. Minha cabeça, atordoada pela surpresa, clareou. Isso definitivamente não pode ser. Ela tem apenas 18 anos. E o pedido de casamento deveria ser meu. A caixa se abriu. Lá dentro estava um cordão vermelho trançado com 2 sementes vermelhas. Queria me matar por ter pensado besteiras agora há pouco. Irmão, feliz aniversário. Zoltão, para conquistar Xuyan. Organizarei um filme de amor. Acabou. Pensar em ir ao cinema com Nangonli. Eu até sinto um pouco de excitação, um pouco de timidez. O cinema escuro e aconchegante. Apenas a luz da tela do cinema saltava, brilhando e escurecendo, para não nos incomodarmos. Sentamos-nos a uma distância considerável um do outro. Felizmente, não havia muita gente. O meu assento podia capturar com precisão o canto inferior esquerdo. Wang Chenil e Zoltão à direita. Irmão, por que você não fala comigo? Minha mão foi segurada por ele. Eu rapidamente retirei minha mão. Ele disse. Seus olhos brilhavam e estavam úmidos na escuridão, com olhos de cachorrinho. Eu dei um suspiro de alívio. Essa aparência inocente e fofa é realmente um pouco adorável. Irmão, quando você vai me deixar ser sua namorada? Eu engoli em seco de nervosismo. Você é ótima, mas muito jovem. Você tem apenas 18 anos. Nangonli se aproximou de repente, com um brilho nos olhos. Seu hálito quente soprou na minha orelha, fazendo um arrepio. Eu rapidamente me levantei. A pipoca se espalhou pelo chão. Ele olhou para mim. A luz difusa fez seus olhos brilharem. A postura de olhar para cima tem inexplicavelmente uma sensação de devoção. Ei, você está bloqueando a frente. Uma voz insatisfeita veio de trás. Eu imediatamente sentei no assento ao lado, olhando para a tela do filme sem desviar o olhar. Nangonli mudou. Ela não é mais aquela garota teimosa e feroz. Eu também mudei. Tornei-me menos inocente. Irmão, levante o pé. Sua voz estava ligeiramente trêmula. Meu coração disparou. Reflexivamente me esquivei do pé e olhei para baixo. Nangonli estava encolhida sob o assento. Peguei minha pipoca espalhada, segurando a barra do meu vestido, já tinha pego bastante. Estranhamente, no início do 2º ano, visitávamos as casas para dar os parabéns e receber doces em envelopes vermelhos. Eu ainda lhe dava minha parte, desejando-lhe feliz ano novo. Foi assim que ele segurou minhas roupas.
Ele sorriu, algo raro, dentes brancos e brilhantes, olhos amarelos. Que pena que não podemos passar o terceiro ano novo juntos. A imagem dele na cama do hospital surgiu em minha memória. Agachei-me silenciosamente, ajudando a pegar. Uma vez com o coração mole, sempre com o coração mole. Ele sorriu gentilmente, os olhos curvados como luas crescentes. Irmão, você é tão bom. Você me deu um cartão de bom moço muito forte. Eu também. Você também é muito bom. Voltando ao dormitório, havia uma caixa vermelha de veludo na minha bolsa. A caixa tinha um pequeno cartão preso, com uma linha de caligrafia elegante. Irmão, essas duas contas vermelhas parecem com as de Ongton, que nos rasgam os ossos. Você sabia? Um calor subiu pela minha cabeça, e meu rosto ficou vermelho instantaneamente. Abri a caixa lentamente. Dentro dela, repousavam duas lindas e suaves brincos vermelhos. Ei, o que você está segurando aí? As vozes de Wang Shenyu e Zhagao soaram. Fechei a caixa rapidamente e a coloquei na bolsa. Nada. 3 homens vieram me agarrar. Tirei a caixa, escondendo o cartão. Então me disseram coisas sarcásticas. Posso suportar. Nangon Li me acompanhou para a aula. Eu não esperava encontrar uma carta de amor no meu livro profissional. Um envelope branco fino com papel timbrado. Um coração vermelho vivo desenhado na frente e as palavras Sing Sig e Jeje. O que é isso? Sua voz tremia, baixa e suave. Seus olhos estavam vermelhos, traídos e desesperados. Ele parecia estar esperando que eu o enganasse, mas também parecia incapaz de mudar a realidade. Ele estava em um estado extremamente vulnerável. Eu pensei, uma pequena carta de amor não justifica essa reação de fim de mundo. Parecia que ele estava prestes a morrer, ser traído ou abandonado. Uma carta de amor? Eu disse. O que isso significa? Eu o cutuquei na cabeça com a caneta. Cale-se. Irmão, você já viu o suficiente. Sua voz ficou ainda mais baixa, a ponto de não ter mais emoção. Wang Shenyu se aproximou. Sim, vimos tudo. Tudo está arruinado. Esses dois invejosos que adoram um caos. HMPH ele pareceu rir. A risada foi muito baixa, como se fosse de dor insuportável. Olhando mais de perto, seus olhos estavam cheios de lágrimas prateadas, e as pontas dos seus olhos estavam vermelhas. Eu sou mesmo um monstro. Uma intensa culpa surgiu em meu coração, fazendo-me arrepiar. Preciso explicar. Nangon Li levantou-se de repente. Ele saiu direto da porta do banheiro. O professor na frente da classe até brincou. Não vai acompanhar seu sênior na aula, pequeno. Choque. Até o professor o conhece? O pequeno educadamente respondeu. Bom dia, professor. Tenho um assunto urgente. Não posso mais assistir às suas aulas. Tudo bem, tudo bem. Vá rápido. O que é essa benevolência e tolerância de um ancião? Há dias que Nangon Li não me contacta. Parece que desistiu. De repente, ele parou de me perseguir. Estou um pouco acostumada a isso. Sinto que falta algo ao meu lado. Zoltão disse que eu mereço ser tratada mal. Wang Xinjiu insinuou que eu sou um canalha e me disse para procurar Nangon Li, dizendo que já tinha explicado tudo a ela. Eles vão contar a Nangon Li que foi tudo um mal-entendido. Eu não. Na atividade cultural do Dia Nacional, por um impulso inexplicável, levei a pulseira vermelha. Eu sabia que as pessoas no palco não conseguiam ver o público. Em meio à multidão, uma mão. Eu devo estar louca. Vi ele vestindo um top pequeno e shorts, brilhando no palco, substituindo. Ouvindo os assobios e elogios dos rapazes ao redor, isso me enlouqueceu. Entrei nos bastidores abatida. Quando ele entrou, joguei um casaco sobre ele. Eu o empurrei para o pequeno camarim. Irmão, troque de roupa primeiro. Não pude ficar muito tempo. O professor responsável pelos bastidores me mandou sair. Mandei uma mensagem para ele. Vou comprar um chá com leite para você. Espere por mim. Espere até eu voltar com o chá com leite. Vi Nangon Li conversando e rindo com um rapaz. Eu soube imediatamente. Ele é o protagonista masculino. Uma descrição dele para você. Gentil e elegante, como o sol da primavera, trazendo calor para as pessoas ao seu redor. Mas não fervoroso. Ao voltar para a aula, o conselheiro nos deu algumas vagas para estudar como intercambista na Universidade de Jinbei por 1 ano. Peguei o formulário de inscrição e hesitei. Depois dei 2 tapas fortes na minha mão direita. Ainda tenho desejos? Ainda tenho fantasias irrealistas? O protagonista masculino já chegou. Fui à biblioteca para ler. Assim que Suande saiu, alguém sentou-se à minha frente. Nangon Li. Irmão, essa postura dele é muito diferente da anterior. Antes, sua voz era ascendente, dando uma sensação de dependência e inocência. Agora, parece que foi extraído dos dentes. Sua voz está baixa, como se eu fosse seu inimigo.
Seus olhos estão frios, seu sorriso é como uma flor, irmão. Você é realmente popular? Nos últimos dias, o irmão não pensou em mim nem um pouco. Eu o encarei. De repente, senti medo. A pele de ovelha foi arrancada, revelando os dentes de lobo feroz. Você não está mais fingindo? Não. Ele levantou-se lentamente. Estendeu a mão e apertou meu queixo. Os pelos do meu corpo se eriçaram instantaneamente. Arrepio. Também ouvi dizer que o irmão gosta de garotas mais obedientes. Ele se aproximou de mim. Seu sopro era azul. Que droga, irmão. Eu não sou obediente o suficiente? Por que você não gosta de mim? Você é muito obediente. Me solte primeiro. Eu agarrei a mão dela, e a outra mão dela apertou meu lóbulo da orelha. Tão leve que meu corpo inteiro ficou dormente, e eu não podia simplesmente afastá-la. Ela ficou de frente para mim, me encarando como um cachorro faminto. Dívida de gratidão. Irmão, me deixe retribuir seu favor, certo? Por enxiagem. Um toque de raiva fina desabrochou. Meu espírito celestial hoje estava prestes a voar. Então, ele já tinha me reconhecido. Está brincando comigo? Pequena amiga. O irmão não gosta de ser feito de bobo. Vou te perdoar desta vez. Obrigada por me poupar da morte, irmão. Vou me oferecer para te retribuir. Acho que preciso me acalmar um pouco. O prazo final. Preenchi o formulário de inscrição e, sem parar, arrumei minhas coisas e cheguei mais cedo à Universidade Jinbei. Antigamente, carruagens e cavalos eram lentos, e as estradas para ver alguém eram longas. Agora, pensando em alguém, mesmo que um esteja em Huajin e o outro em Cunha, podemos estar muito perto. Uma briga pela manhã. Resolvida à tarde. Recolhi silenciosamente o pé que estava prestes a pisar no próximo degrau. Nangon Li estava lá embaixo. Ele sorriu e olhou para mim. Suspirei e decidi conversar seriamente com ele. Chegando ao café, ele timidamente pegou minha mão. Um sorriso encantador, beleza deslumbrante. Há quanto tempo, irmão? Eu também respondi educadamente. Há quanto tempo, irmão? Eu estava tão alto. Você me viu? Os olhos de Nangon Li estavam brilhantes, com uma frieza como a de uma nascente clara quando ele olhava para as pessoas. Eu fiquei em silêncio. Por que o irmão não veio me procurar? Perguntei de volta. Por que eu deveria vir te procurar? Sua calma e serenidade não mostravam sinal de rachadura. Como um fino pedaço de gelo rachando, revelando a profundidade e a loucura sob a superfície. Irmão, 10 anos. Você pensou em mim? Quando você encontra uma pergunta que não quer responder, pode escolher perguntar de volta. Você me odeia muito? Por que me enganou? Me fazendo de idiota, sendo enganada por você o tempo todo. Você está feliz? Nangon Li olhava fixamente para mim. Era como se ele quisesse encontrar algo no meu rosto. Em seus olhos, uma gentileza macia estava ausente. Uma centelha de energia. Foi a primeira vez que vi isso nos olhos de uma garota. Mas ela riu novamente. Lábios vermelhos se abriram em fendas, mostrando dentes brancos e ordenados. Era como se ela estivesse prestes a me morder. Irmão, eu pulei do ensino médio para o último ano. Cruzei o abismo do tempo e entrei em Jinbei. Mas você não estava lá. Então eu repeti o ano e entrei em Cunha. Esta frase. A carga de informação é um pouco pesada. O mais chocante é, como Nangon Li soube. Eu iria para a Universidade Jinbei. A dona original realmente foi aceita em Jinbei. Eu estava perseguindo o irmão. Perseguindo tão arduamente. Perseguindo. Qual perseguindo? Está me caçando de novo? Estou de olho em você. O que você quer fazer? Você parece tão despreocupada. Não quero nada. Só quero retribuir o favor do meu irmão. Eu fico chocada de tanto rir. Retribuir o favor? Fingindo inocência para brincar comigo? É assim que você retribui o favor? Não vejo retribuição, mas vejo vingança claramente. Irmão, não me chame de irmão. Eu não sou seu irmão. Eu não posso ser seu irmão. Ele escureceu de repente, embora nada tivesse mudado. Sinto uma aura fria em volta de Nangon Li, um monge de roupas frias com um olhar penetrante. Volte para casa. Eu a convidei. Nangon Li, não vá. Ela ficou agachada na porta da escola. Se eu não sair, ela não vai embora. Começou a nevar. O céu escureceu e ficou cada vez mais frio. Vi alguém postando nas redes sociais, uma garota apaixonada sob a neve fria de inverno. Eu me xinguei. Ter um coração mole é realmente uma doença terminal. Corri para a porta da escola. Nangon Li, quase ensanguentada, levantou a cabeça com o rosto vermelho. Lábios rachados, ela ainda me deu um sorriso vitorioso. Eu sabia. Um coração mole não me ignoraria. Assim que me aproximei, ela se levantou lentamente. Ela desabou em meus braços.
Você não se sente bem? Tonta? Vou te levar para o hospital. Não, eu já reservei um hotel online. Peguei um táxi para lá. Com o aquecimento ligado, o rosto de Nangon Li ficou ainda mais vermelho. Vou comprar remédios para você. De repente, minha mão foi segurada. Irmão. Ainda posso te chamar de irmão? Nangon Li disse com a voz embargada e baixa. Ela olhou para mim cautelosamente. Eu acenei desajeitadamente. Tirei meu casaco. Eu também tirei os sapatos de Nangon Li. Os sapatos estavam encharcados, quase congelados. As meias estavam encharcadas, as barras das calças úmidas. Seus pés estavam frios e pálidos. Estavam até um pouco machucados. Isso não serve. Seus pés machucados em contato com água quente. Vão machucar. Eu me agachei para esfregar seus pés, esfregando e praguejando a mim mesma todos os dias por ser uma paciente com câncer de coração mole em estágio terminal. Tornozelos, peito do pé, dedos, sola do pé, até que ficassem vermelhos e quentes. Tudo bem. Vá tomar banho. Eu irei. Ela sentou em algum momento. De repente, ela se jogou para a frente, segurando meu rosto. Beijou-me freneticamente até que eu acordei de repente ao encarar a luz suave do teto. Com um empurrão repentino, eu a pressionei e segurei suas mãos. Ela me olhava fixamente. Eu te amo. Eu entrei em pânico e não sabia o que fazer. Saí correndo desajeitadamente. Eu vou comprar o remédio para você. Deixei minhas mandas para trás. Você vai voltar? Os olhos de Nangon Li me fizeram ver sua infância, fria e louca. Havia uma crueldade em querer levar alguém para a morte. Sim. Ela soltou lentamente, olhou para mim e sorriu. Seu olhar era frio. É melhor você voltar quando eu sair. Ela estava sentada no chão. Eu voltei com o remédio. Ela ainda estava sentada no chão. Eu dei 2 passos rápidos para ajudá-la. Eu contei até 1571. Ela me encarou. Nick-si, se você me deixar de novo, eu vou enlouquecer. A fuga não é realista. Pensei sobre meu relacionamento com Nangon Li. Se na infância foi pena. Se eu tratava como uma irmãzinha que precisava de cuidados, então desde o primeiro momento em que o vi na cerimônia de abertura, os sentimentos podem ter mudado. Não quero admitir que paguei, mas aquela compaixão, aquela gentileza, aquela raiva e aquela extrema dor, eu realmente me apaixonei por ele como dono original. Nesse caso, por que não tentar seguir em frente? Amor. Nangon Li, meu ponto de renascimento não está muito bom. Acabei de acordar porque meu pai estava bêbado. Não bebi água quente e fui chutado no chão, com o joelho arranhado e a testa batendo na parede. Após uma tontura momentânea, descobri que voltei à minha infância. Não podia acreditar. Porque um segundo antes eu estava admirando sua aparência feia chorando de joelhos na minha frente, e eu estava andando aleatoriamente com memórias confusas na minha cabeça, pensando por que quando cheguei na casa de Nick-si, eu vi um doce. Seus olhos estavam cheios de compaixão e carinho. Fiquei surpreso. O doce envolto em papel transparente verde. Eu tinha encontrado um. Aquele irmão mais velho do 3º ano disse que eu o roubei. Ele me bateu até a cabeça sangrar. Quando cheguei em casa, meu pai me espancou até a morte de novo. Nick-si. Não Nick-si. Segurei o doce nas mãos e me lembrei. Grande parte da minha dor na infância veio de Nick-si. Depois que joguei uma pedra na cabeça dele, tudo parecia ter mudado. Ele pegou o bolo que caiu no chão com cuidado e o colocou no muro de sua casa, cortando a parte suja. Ele me chamou para pegar. Era um bolo que eu queria muito comer na vida anterior, mas nunca consegui. Na vida anterior, Nick-si o esmagou em lama com o pé e não me deixou comer o bolo. Mesmo me compensando depois de crescer, senti falta desse bolo. Afinal, em 2 vidas. Finalmente comi aquele bolo. Estava tão delicioso quando comi, como uma iguaria humana. Se eu tivesse renascido mais cedo, eu poderia ter provado aquele bolo de verdade. Ele me serviu comida. Embora fossem sobras, eu guardei aquele doce com cuidado em um frasco de remédio. Sempre o carregava comigo. Levei-o até quando expirou. Não mudou, escureceu. Eu escondi tudo. Ninguém sabe. Aquilo era meu doce. Nick-si é tão legal. Batata doce, ovo, ensinou-me a plantar. Ajudou-me com os estudos. Eu tentei ser maliciosa. Deixei que as notas fossem mais propositadamente. Ele deu-me aulas de reforço. Eu também fiz os exercícios errados de propósito. Adorava vê-lo tão ansioso e preocupado por mim. Ele estava a repreender-me e até a bater-me. Este tipo de agressão é diferente da do meu pai. A agressão do meu pai era por desgosto, ódio, desabafo. A agressão de Nick-si era por preocupação, decepção, ansiedade, esperança de que eu melhorasse. Eu estava a fingir que nunca tinha sido elogiada. Eu não me importava se vivia ou morria.
Ninguém me elogiava. Agora, Niek-si elogia-me. Eu também sou elogiada. Por isso não deixo que os professores leiam as minhas redações. Se lessem, todos saberiam o quão bom é Niek-si. Eles iriam roubá-lo de mim. Ele trouxe-me petardos e peões de volta da cidade. Deu-me um par de sapatos. Ele até me levou a visitar famílias no ano novo. Não deixo que a prima de Niek-si lhe chame irmão. Ele é o meu irmão. Ele é só meu. Mas eu não usei os meus sapatos. Eu guardei-os bem ao lado da minha almofada, preparada para os usar assim que acordasse cedo no dia de ano novo. Quando acordei, o meu pai atirou os sapatos para o forno. Só restava o cheiro acre a plástico queimado e as cinzas negras do forno. Eu não me atrevi a contar a Niek-si. Tinha medo que ele ficasse triste. A minha mãe foi uma estudante universitária que foi enganada. Quando me deu à luz, ela pensou em ficar para ter uma vida boa. Por isso deu-me o nome Eli, partir, para se afastar dos sonhos e aproximar-se da realidade. Mas o meu pai batia-lhe e insultava-a. Então ela fugiu às escondidas. O meu pai odiava famílias com filhos. Ele queria matar todos os sapos do vilarejo. Ele mandou-me enganar Niek-si para vir para casa. Ele queria enterrá-lo vivo. Eu apanhei um tijolo e atirei-lhe. Desta vez, eu não fugi. Eu só queria matá-lo para evitar problemas futuros. Mas no final, eu era pequeno e fraco. Fui levantado. Eu também fiz tudo o que pude para chutá-lo. Usei todas as palavras cruéis que pude. Contei até 4.372. Antes de desmaiar, vi Niek-si. Ele estava a usar um pijama do Homem-Aranha, com uma expressão ansiosa e zangada. Então, ele cobriu-me com o pijama, como se o Homem-Aranha me tivesse salvado do sofrimento. Niek-si também veio ver-me. Roupas novas, sapatos novos, dinheiro de presente. Ele cuidou de ti até a protagonista sair. Ele disse, fica bem no hospital. Eu venho buscar-te no fim de semana. Ela não veio até minha mãe resolver tudo. O fim de semana passou. Já era quarta-feira e ela ainda não tinha vindo. Percebi de repente. Para ela, eu era só uma criança. Talvez eu devesse mudar meu visual e me apresentar a ela. Então eu irei embora e a procurarei quando for mais velha. Quando pensei nela, o tio não aguentou e ligou para a casa dela, mas o telefone da casa dela não funcionava mais. Era um número inválido. Eu corri atrás do tempo, saltei e passei no vestibular de Jinbei. Ele não estava lá. Eu até suportei o nojo e fui ao funeral do meu pai. Descobri com vizinhos antigos que a família dele se mudou para a cidade. Soube também que ele passou no vestibular. Fiquei em frente à casa dele e tirei uma foto do local onde ele guardava os doces. Metade do céu, metade da montanha. As pessoas têm obsessões. Como o bolo que não comi quando era criança, os doces de Jian, e aquela pessoa como um tio velho. Só tendo para curar. Niek-si. Eu sempre te alcançarei.